Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político, jornalista. Estamos no dia 10 de janeiro de 2019. Infelizmente, as notícias não são muito boas. Dias Toffoli, presidente, infelizmente, do Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão que não é nada agradável. Simplesmente liberou voto secreto para a votação da Câmara e do Senado para a escolha dos novos presidentes. E o que significa isso? Significa um golpe de Estado. Na prática, sim. Indireto, né? Mas a influência de Dias Toffoli, que foi ex-advogado do PT, né, nesse processo faz com que exista ali uma situação de risco. Por quê? Porque Renan Calheiros é candidato no Senado, né, à presidência do Senado. E existe muita influência dele. Ele seria, no caso, o quarto numa linha sucessória, um mandato de presidência da República. Isso traria, devido aos vínculos de Renan Calheiros com corrupção e com crime organizado e com o governo anterior do PT, uma possibilidade do retorno do PT e da linha, dentro da própria linha sucessória presidencial. Isso uma vez que Renan Calheiros ganhe as eleições. Ele só teria chance de ganhar as eleições se houvesse votação fechada. Também prejudica na Câmara dos Deputados porque existe a possibilidade, apesar do governo Bolsonaro estar apoiando o Rodrigo Maia, que não é a pessoa ideal, mas que fazendo parte do DEM, né, e sendo Onyx Lorenzoni homem de confiança do Jair Bolsonaro e sendo do DEM, a aproximação do DEM com o Rodrigo Maia possibilitaria uma candidatura que estava praticamente articulada. Só que não há previsão de fidelidade partidária com as bancadas. Pode haver algum tipo de traição. Então, aquele número de partidos que hoje daria uma margem quase que confortável a Jair Bolsonaro na Câmara, se fosse voto aberto, sendo voto fechado, não tem mais essa garantia, porque pode haver algum tipo de traição. E nessa passagem de situação, pode acontecer um crescimento da campanha, levar para um segundo turno de votação na Câmara, por conta de um crescimento de uma campanha, de uma chapa ligada ao PT, né, e ao partido que fez o governo anterior. O que acabaria acontecendo numa situação dessas? Possivelmente, num segundo turno, Rodrigo Maia talvez ganhasse, né? Mas existe ali o risco, né, de um crescimento da chapa de oposição a Jair Bolsonaro. E ser a Câmara e o Senado oposição ao governo nesse mandato, nesses primeiros 2 anos, o que facilitaria tremendamente uma resistência e iria contra o governo Bolsonaro, ia dificultar a aprovação de qualquer projeto, ia trancar pautas dentro do Congresso Nacional, inclusive prejudicando a criação de CPIs e CPMIs que combateriam a corrupção nos governos anteriores, né, dos governos petistas. Então, a ideia é exatamente trancar a possibilidade de CPMI, de CPI, para inclusive não haver o combate à corrupção dentro do próprio judiciário. Porque o judiciário precisa passar por uma CPMI. E se não tiver a presidência da Câmara e a presidência do Senado a favor do combate à corrupção, não vai ser feita, não vai ser criada CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é comandada pelo presidente das duas casas, que seria o presidente do Senado. Então aí a importância dessa questão toda,
E o voto secreto possibilita exatamente o aumento de corrupção. Aí diz assim, ah tá, mas o Renan Calheiros ele não faz parte do crime organizado, isso aqui, bom, ele está sendo, tem vários processos contra ele, e o fato é que ele utiliza o foro privilegiado para se manter ainda sobre essa situação, né, de não ter sido caçado nem nada. Mas é uma questão de tempo até que esse tipo de coisa aconteça. Já há vários governos ele vem sendo acusado de corrupção e é uma questão de tempo até que alguma coisa realmente o leve para a cadeia. Ele é uma daquelas pessoas que todo mundo sabe que ele é extremamente influente exatamente porque ele sabe muito sobre muita gente, sobre muita situação, né? E aí se ele cai, ele leva muita gente junto com ele. Então por isso é uma pessoa que tem, digamos, o rabo preso dos outros, né? Por isso que ele tem essa força, esse poder que ele tem lá dentro. Essa situação desagradável foi criada hoje, infelizmente. Eu estou passando a informação para vocês. Existe sim aí o risco de, se acontece qualquer coisa com Jair Bolsonaro, por exemplo, assume o general Mourão. Se acontece qualquer coisa antes de 2 anos com o general Mourão, retorna o PT ao poder, que é assim que funciona a questão, né? Por qualquer motivo que o general Mourão tenha que se afastar, se acontece de alguma coisa com o Bolsonaro, quem assume é o presidente da Câmara. O próximo é o presidente do Senado, né? Então, por qualquer motivo que aconteça, dos dois caírem, por motivo qualquer que seja, o presidente da Câmara se torna o presidente e o presidente do Senado o vice, né? Digamos que seja o Renan Calheiros o quarto no poder e o quinto no poder, quem é? Dias Toffoli. Nós estamos hoje na linha sucessória, tá? Com a possibilidade, o quinto em comando é Dias Toffoli. O quarto em comando pode se tornar exatamente Renan Calheiros. O terceiro no comando, o Rodrigo Maia, como era no governo Temer, né? Então é um risco para o Brasil e é exatamente o oposto àquilo que nós votamos nas eleições de 2018, ou seja, as eleições de 2018 estão sofrendo um golpe de Estado por conta de uma postura unilateral do presidente, porque os outros ministros estão em férias, do presidente do STF, Dias Toffoli, né? Ele já mostrou as garrinhas, botou as garrinhas de fora, né? Ele acabou induzindo a situação a um favorecimento àqueles que são oposição a Jair Bolsonaro. Talvez uma vingança branca pelo fato, né, de não ter podido liberar o padrinho político dele dentro do STF, né, no final do ano passado, né, com aquela história que não poderia liberar Lula, que não poderia fazer a liberação dos marginais, né, assim, que os indultos, né? Então, uma forma suave, leve de dizer: essa é a minha resposta para vocês. Nós vamos fazer votação secreta e aí eles vão fazer do jeito que eles quiserem fazer e vocês vão ter que engolir essa administração, que vocês vão ter oposição contra vocês, sim, né? Vocês vão ter resistência, sim. Isso foi o que ele acabou fazendo de uma forma polida, educada, discreta, técnica e legal, mas apesar de ser legal, não foi moral, não foi ético, não foi correto, porque a transparência é o que todo mundo quer aqui na rua, mas não é o que Dias Toffoli quer, não é o que Renan Calheiros quer, ok? Então, isso é assim, você pode chamar do que você quiser, mas eu chamo isso de golpe, golpe contra a democracia, golpe contra a transparência e golpe contra o caráter, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.